Queridos irmãos, eu sou o diácono Marlon Alexandro, estou aqui para partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Antes que você possa curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e depois espalhar este vídeo para as pessoas que você conhece. No capítulo 9, de Mateus, versículos de 18 a 26, acontecem dois momentos assim que são marcantes em relação a curas e milagres de Jesus. Jesus estava falando e de repente chegou um chefe, um homem respeitado ali na sinagoga, muito importante, com muita autoridade, e ele se aproxima de Jesus e se inclina de forma assim bem respeitosa e fala: "A minha filha acabou de falecer. Vá até ela, impõe as tuas mãos que ela voltará a viver." Jesus, então, ele se dirigiu aonde estava a menina junto com seus discípulos. Olha que interessante, no caminho, uma mulher que sofria de hemorragia, há 12 anos, ela se esforça e consegue tocar na barra do manto de Jesus. E ela é curada automaticamente. Acontece um milagre, Jesus, ele percebe e fala para ela: "Minha filha, a tua fé te curou." E aí ela fica muito feliz mesmo, porque eu vou explicar daqui a pouco por que essa mulher ficou feliz. Depois Jesus continuou seu caminho e chegando lá na casa do chefe, onde a filha estava falecida já, ele escuta pessoas tocando, que era costume ser contratada pessoas para tocarem, pessoas para chorar. Então tinha um alvoroço ali na casa daquele chefe. Jesus fala para que eles se calem, para que pare aquela bagunça, e ele diz: "A menina não morreu, ela está dormindo." E eles começam a caçoar de Jesus, a zombar dele. E ele manda que todos se retirem. Quando ele vai até a menina, ele a levanta e ela começa a falar, simplesmente ressuscita. Queridos irmãos, olha que interessante. Então vamos agora para os detalhes deste evangelho. Primeiro detalhe: um homem que é chefe numa sinagoga, muito importante, uma autoridade, ele se rende a Jesus. Ele percebe que Jesus é a única saída para o seu problema. É a única esperança que ele tem, é Jesus. A sua filha, ele já tinha recebido a má notícia, a péssima notícia, que a sua menina, que a sua filha, ainda menininha, jovenzinha, havia falecido. O interessante é que eles já tinham visto Jesus curar, Jesus realizar milagres, mas ressuscitar, olha a fé deste homem em Jesus. Ninguém esperaria tamanha fé de um chefe de uma sinagoga, um homem que como os outros não acreditariam em Jesus como o Messias, mas ele acreditou. Jesus viu a confiança depositada nele. Por isso Jesus falou: "Eu vou." Jesus foi com seus discípulos. No caminho acontece um milagre. Vamos ver os detalhes desse milagre. Primeiro, que a mulher, que a gente chama de hemorraísa, é porque ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue que jorrava já há 12 anos. Em outro evangelho vai dizer que esta mulher parecia ser de posses, que ter dinheiro, ter bens, que ela já havia gasto todo o seu dinheiro na busca de uma cura e ela não havia conseguido. Então, outro detalhe é que o sangue para o judeu era sinal de impureza, era sinal de que aquela pessoa que estava com um fluxo de sangue, até mesmo quando gerava um filho ou quando estava naqueles dias de menstruação, então a mulher se tornava impura e ela não podia ser tocada por homem algum, nem pelo seu esposo, porque senão ele também ficaria impuro. Se uma esposa passava por esse momento, se uma mulher casada, comum, imagine essa mulher há 12 anos com um fluxo de sangue que não parava, que não cessava, jorrando o tempo todo. Então ninguém se aproximava dela, muito menos um homem. Todos a rejeitavam, Então ela se sentia indigna. Jamais tocaria em alguém, porque ao tocar essa pessoa, para a cultura deles, essa pessoa ficaria impura. Mas ela acredita em Jesus. Ela acredita que ele pode, O texto vai dizer que
ela pensou que se ao menos tocasse a barra do seu manto, ela ficaria curada. Olha a fé, né? Em outro texto vai dizer que Jesus sentiu, Jesus percebeu este toque. E aí ele diz, quem me tocou, sendo que uma multidão o seguia. Os apóstolos até falam, quem te tocou, mas toda hora estão te tocando aí. Ele fala, não, alguém me tocou. É como se ele dissesse assim, não, alguém me tocou de forma diferente. E aí ele pergunta mais uma vez, aí ela fica sem graça e fala, foi eu, Senhor. E então Jesus olha para ela e fala, minha filha, tua fé te salvou. Ele percebeu a fé daquela mulher. Foi a fé que fez com que ela fosse curada. Vejam que Jesus foi tocado, não foi Jesus que tomou a iniciativa de tocar, ela que tomou a iniciativa de tocá-lo, né? E ela foi curada. Então uma cura, um milagre inesperado acontece com aquela mulher. Claro, ela saiu feliz da vida, ela voltou à dignidade. E quando Jesus continua sua caminhada até a casa de Jairo, nesse texto não fala o nome do chefe, mas em outro texto vai dizer que era Jairo, já há todo um cortejo, vamos dizer assim, tudo preparado para enterrar a menina. Em outro texto vai dizer que até que tem carpideiras, tocadores de flauta, então uma multidão ali como que num velório. E aí Jesus fala, não, ela está apenas dormindo, podem ir todos embora. E eles ficam rindo dele, porque com certeza eles acreditaram e até foram contratados justamente porque a menina já estava morta. Ele se aproxima, levanta, no texto de hoje não fala a palavra, ele fala Talitha cum, em outro texto vai dizer Talitha cum, ou seja, menina levanta-te, mas no texto diz que ele levanta ela e ela já começa a falar. E ele logo pede para dar comida para ela. A menina ressuscita. Jesus realiza no evangelho de hoje duas graças tremendas. Uma sem ele perceber, outra porque é uma graça assim extraordinária. Alguém que falece volta à vida. Nunca se tinha visto algo igual. E Jesus realiza. Por quê? Porque ele é Deus. Ele está no hoje, no ontem e no sempre. Ele está aqui, ele está em qualquer lugar, porque ele é Deus. Ele manda o vento parar, ele manda as ondas pararem, o mar se abrir. Ele faz aquilo que ele quer, porque ele é Deus. Ele realiza. Jesus é o nosso Senhor. Não tem como não acreditar nesse Deus. Não tem como não acreditar em Jesus, que é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, para nos restaurar, para nos resgatar. Por isso, o que nós temos que fazer é entregar-se a Ele. Você se entrega a Ele, como esse chefe chamado Jairo fez. Entregou a sua filha a Ele, mesmo sabendo que ela já estava morta. Como essa mulher que jorrava um fluxo de sangue, uma hemorragia, que fazia com que ela se tornasse indigna. Ela se entregou a Ele, ela se jogou. Imagine ela com esse fluxo de sangue, com certeza era anêmica, né? Fraca, né? Sem forças, mas ela usou a última força que ela tinha, se jogou para tocar na orla do seu manto para ser curada. Então esta fé que Jesus espera de nós, a fé desta mulher, a fé deste pai, esta fé que Jesus espera que nós tenhamos. Então inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Derrama o teu amor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos aumentar a nossa fé, para que possamos crer em Ti, que Tu és o nosso Deus, o nosso tudo, que Tu és um Deus de amor, um Deus de cura, um Deus de milagres, um Deus de ressuscitação. Abençoa, Senhor, nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa família, abençoa o nosso coração e derrama, Senhor, fé, aumenta a nossa fé. Derrama o teu amor, a tua graça, a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa comentar aquilo que mais te marcou no texto de hoje. Que você possa também fazer o seu pedido de oração. A paz esteja convosco.